Bem-vindos a mais uma aula de morfodinâmica. Essa semana, pessoal, a gente vai falar sobre estuários, tá? Vamos mudar mais uma vez de ambiente. Falamos de lagoas costeiras semana passada. Hoje nós vamos falar sobre estuários. Acredito que vocês já tenham ouvido falar de estuários, né? Lá em ambientes sedimentares. Vocês já têm uma ideia mais ou menos do que se trata, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco o assunto. E também vou sempre lembrar que vocês têm uma disciplina, acredito, só sobre estuários lá da oceanografia física, né? Então, algumas coisas podem se repetir, outros assuntos podem ser mais aprofundados, já que lá é uma disciplina inteira que a gente é só uma aula sobre esse assunto, né? A gente vai falar bastante de sedimento, que eu acho que não entra na disciplina do Osmar. Então, vamos começar pela definição, né? Normalmente a gente usa duas definições, uma é essa de 67, lá de Pritchard. Como ele define, né, um estuário? É um corpo de água costeiro, semi-fechado, que tem ligação livre com o mar aberto, né? E no qual a água do mar se mistura com água doce em quantidades possíveis de serem medidas, ou seja, um corpo de água que tem mistura de água salgada, certo? E aí aqui a gente já vê que uma lagoa costeira pode ter um estuário? Sim, é o nosso exemplo aqui. A gente tem uma lagoa costeira, a Lagoa dos Patos, e a parte sul dela ali tem uma região que a gente classifica como estuário, né? Porque é um corpo de água semi-fechado que tem intrusão de água salgada, então é um estuário dentro da lagoa costeira. Um delta de rio pode ter um estuário? Sim, porque dentro daquele delta, até onde, se tiver uma região onde a água salgada e a água doce se misturam, esse lugar vai ser classificado, vai ter características de estuário. Aí tem uma outra definição, que é a de Fairbridge, de 80, que o estuário é um inlet do mar, o qual entra em um vale de rio até o limite superior da maré, né? Então, essa classificação do Fairbridge, ela é mais fisiográfica e ela pode mudar. Então, pelo Fairbridge, onde é estuário é até onde a maré alcança, tá? Pelo Pritchard, onde é o estuário? Até onde a mistura de água doce com água salgada alcança. E nem sempre esse limite é o mesmo, tá? O limite aqui do Fairbridge, ele pode ser modificado. Por exemplo, variações do nível do mar podem modificar onde é o limite superior, o alcance superior da maré. Fatores morfotectônicos podem ser modificados. Climáticos, a quantidade de água doce que desce modifica também, suprimento de sedimentos, tudo isso pode modificar a posição do estuário, né? Então, a definição do Pritchard não é permanente e é baseada no esquema dinâmico, ou seja, o limite é químico, né? Onde a salinidade ou a clorinidade cai abaixo de 0,01 ppm. Então, vai variar muito com a questão de enchente, a relação entre a maré e a vazão do corpo de água doce, que vai delimitar onde é que está esse limite, né? E o Fairbridge é um pouquinho mais duradouro, que ele considera o processo mais duradouro, porque a maré é um processo mais estável, né? Mas mudanças climáticas, variações no nível do mar também podem fazer variar. Mas numa frequência muito menor do que o alcance do sal, né? Então, ó, aqui a gente tem uma tabelinha que cita alguns estuários no mundo e o comprimento desse estuário com um fluxo do rio alto e com o fluxo do rio baixo, para a gente ver como que é a variação espacial, tá? Começa pelo Amazonas, e aí vem que é 0 e 0. No Amazonas, o fluxo do rio é tão grande que a região essa de mistura, ela está na plataforma. Então não tem estuários. Dizem que o estuário já é na plataforma, tá?
Então, a região aí onde tem a mistura de água doce e água salgada não é dentro do corpo d'água, não é dentro do rio, já é dentro do oceano, tá? Aí tem alguns outros, ó, esse Xinjiang aí que é na China, se o fluxo do rio for muito grande, ele também, o estuário vai para fora do rio, mas ele pode ter de 30 a 40 quilômetros se o fluxo do rio estiver pequeno. E aí tem vários, a Chesapeake, que é um clássico, vai de 280 a 320 quilômetros o estuário. O Huanghe também não tem estuário dentro do rio. Rio Hudson vai de 25 a 55 quilômetros. O Mississippi também, que é um delta, que tem um rio, né, vai de 10 a 100 quilômetros. O Rio da Prata, aqui para nós, vai de 150 a 300 quilômetros. Então, a variação pode ser... isso aqui é com relação à quantidade mensurável de sal, né, na água. Então, o comprimento do estuário, ele não é uma coisa fixa, tá? É uma coisa extremamente variável e depende muito da dinâmica. Aí, onde que acontece? Onde tem estuário, né? Normalmente, os estuários, eles têm um processo de formação que lembra muito o das planícies costeiras também, né? Eles são quando a gente tem um corpo d'água doce e o mar invade, de certa forma, esse corpo de água doce. Então, se a gente tiver relevo mais suave, como planícies costeiras, plataformas continentais extensas, existe um facilitador aí fisiográfico, um facilitador geológico da geologia antecedente para a formação de lagoas e estuários, né? Antigos vales de rios também, que com a elevação do nível do mar acabam sendo inundados. E a gente precisa que exista alguma relação, alguma amplitude de maré, porque a maré é que vai carregar normalmente essa água, esse sal para dentro do estuário, né? Costas que sofreram glaciações recentes, a gente tem um tipo clássico de estuários que são os fiordes. Eu vou mostrar uma figurinha, a gente já vai entender o que eles são. Acho que vocês já devem ter visto também isso lá em ambientes sedimentares, na verdade. E também as costas arenosas, que sofrem deriva litorânea e constroem os esporões ou barreiras, e através dos recortes de costeiros, foz de rios, criando os estuários e lagoas costeiras. Então, aquele processo de construção de uma barreira costeira, desde que ela seja, a partir de não seja uma lagoa fechada, a gente vai ter um estuário aí nessa lagoa costeira. Tá? Desde que tenha algum inlet, que aí a gente tem troca, né, de água doce e água salgada, entra água salgada nesse corpo de água doce, formando um estuário, né? Então, muito da origem, muitos dos estuários atualmente, eles se formaram na última transgressão, né? Na última subida aí do nível do mar. A gente está mais ou menos aqui numa situação estável, tá? Do nível do mar atualmente. Ó, aqui a gente tem, nos últimos 20 e poucos mil anos, a gente teve uma transgressão intensa, né? E aí teve a formação de lagoas costeiras e de estuários. Certo. Aí aqui alguns tipos de estuários relacionados com a sua formação, né? Então, ó, ou aumento do nível do mar ou subsidência costeira, que no fim das contas acaba dando a mesma para o ambiente, né? São aqueles vales de rio que são afogados, que o mar ele acaba avançando dentro do rio, pode ter um delta ou não, tá? É um tipo de estuário, de vale de rio afogado, né? Um estuário clássico é a Baía de Chesapeake, nos Estados Unidos. É um estuário enorme, que é um vale de rio afogado. Na última transgressão, o mar invadiu esse rio e formou um estuário. Um outro muito clássico é o Gironde, na França. Eu não sei como é que se pronuncia, porque eu não falo francês, mas acho que é Gironde. Que também é um rio que na última transgressão foi afogado e o mar entrou. E a água do mar agora se mistura com a água doce que chega do rio. Um outro
tipo bem clássico são os fiordes, né? Os fiordes, eles se formam naquelas regiões onde, na última glaciação, antes da última transgressão marinha, quando o clima estava ainda mais frio e a gente tem a glaciação, o nível do mar baixou, a gente tinha um monte de geleira. Nas regiões onde essas geleiras se formaram, vocês viram isso provavelmente em geobásica, se eu não me engano, né? Quando a gente tem aquelas geleiras alpinas, vou até fazer um desenho que eu gosto de fazer desenho. Uma geleira alpina, né? Que ela tá tipo num monte de montanha, e aí a gente tem a formação das geleiras, né? Naquelas montanhas e tal. E essas geleiras, elas vão descendo morro abaixo, elas se mexem, né? E elas acabam indo em direção ao mar, né? Quando elas estão próximas do mar, elas vão se deslocando e vão formando, cavando leitos de rios e tal, né? E aí, quando essa moraina chega lá embaixo e ela derrete, ela moraina nessa geleira, chega lá embaixo e derrete, ela deixa esse acúmulo de sedimento, né? Que é a moraina terminal, né? Que é o sedimento todo que ela está vindo arrastando ladeira abaixo. Quando ela para e derrete, sobra essa moraina, né? Que é esse acúmulo de sedimentos aqui, normalmente perto da desembocadura. Aí a geleira derreteu, o nível do mar subiu e todo esse rio aqui que foi escavado, ele pode ser afogado, né? O mar avançou, entrou, afogou essa moraina e aqui nessa região a gente tem mistura de água doce com água salgada, então é um estuário, né? Então, aí a gente tem, olha só, o perfil AB, como é que é? A gente tem o leito do rio ficando cada vez mais fundo e lá na pontinha a gente tem uma barreira, uma região mais rasa, que é aquela moraina, que é um depósito sedimentar glacial. E aí, se a gente pega um corte aqui CD, o que tem? O perfil desse rio, ele é bem íngreme, porque isso aqui foi escavado pela geleira, né? E aí, aqui dentro é o fiord. Normalmente, esses fiordes são bem fundos, tá? E essa água aqui embaixo, ó, tende a ser uma água meio paradona, uma água meio anóxica, não é uma coisa que tem uma circulação muito boa. A circulação, a mistura acontece mais na parte superior. Certo? Fiordes. A gente tem também os estuários de barreira arenosa, que são das lagoas costeiras, que a gente falou na semana passada, né? Então, a gente tem aqui uma entrada para onde sai a água doce está vindo do rio, a água salgada entra aqui por causa da maré e tudo mais. E essa região aqui tem mistura, então é um estuário. Tá? E aí o perfil AB aqui mostra a lagoa, né, o estuário, e a barreira costeira que está isolando esse corpo de água doce do corpo do oceano. Lembrando sempre que se a maré for muito insignificante aqui, a tendência das ondas aqui é fazer crescer essa barreira costeira e esse troço aqui se fechar. E aí a gente não vai mais ter estuário, a gente vai ter uma lagoa costeira fechada, um corpo de água doce, que eventualmente pode se abrir até quando tem uma vazão muito grande e tudo mais. E aí agora, se a maré for grande, esse inlet pode tender a ficar sempre aberto e a gente pode ter até a formação de outros inlets, né? E aí vai ser um estuário bem mais ativo. Aí tem também a questão de falhas tectônicas, algumas regiões que podem ter subsidência por tectônica mesmo, né? Ocorrência de falhas, que faz com que os blocos da crosta subsidam. E aí esses blocos subsididos, a gente tem elevação do nível do mar, acaba sendo afogado. E aí a gente tem a formação de um estuário. Certo, pessoal? Então, como é que o estuário costuma evoluir? Normalmente, os estuários, eles tendem a ser trapeadores de sedimento. Tá? Eles tendem a assorear sedimento dentro deles. E esse processo de assoreamento normalmente está associado a planícies de maré e marismas. Né? Os marismas, eles tendem a vegetação de marisma tende a acumular sedimentos finos e tudo mais, e esse sedimento vai se acumulando e a tendência do estuário é ficar cada vez mais raso.
Essa questão do ficar cada vez mais raso depende bastante da relação entre as taxas de assoreamento e a subsidência, porque a gente acabou de falar que tem que ter um aumento do nível do mar ou uma subsidência, um aumento relativo, pelo menos, do nível do mar para se formar o estuário. Caso esse processo ainda esteja em andamento, o desenvolvimento do estuário, ele vai depender da relação entre o quanto o sedimento está sendo trapeado naquele corpo de água e quanto quanto o nível do mar está subindo relativamente, né? Se o assoreamento ganha da subsidência, a evolução do estuário é de um jeito. Se a subsidência é dominante, a evolução é de outro jeito. Se a subsidência for dominante, o estuário ele vai ser persistente. Ele vai ser bem desenvolvido, ele vai ter canais mais profundos, que é o exemplo aqui de Chesapeake Bay, da Baía de Chesapeake. Tá? Aqui a gente tem uma subsidência mais importante do que as taxas de assoreamento. Tá? Às vezes não chega tanto sedimento e tem uma subsidência, tem um aumento relativo do nível do mar aqui importante, então esse estuário ele não está ficando mais raso. Agora, se o assoreamento do rio assoreamento é dominante, ou seja, tem mais sedimento sendo depositado do que o nível do mar está subindo, então a tendência é que esse estuário ele vai cada vez assorear mais, e aí daqui a pouco ele vai ser praticamente todo marisma, e aí daqui a pouco ele vai virar um banhado e vai deixar de existir. É o exemplo do Gironde. É um corpo, um estuário que já está bem maduro e já está bem assoreado, né? E aí dá para perceber até que uns bancos já, porque a cabeceira, que é onde chega mais o sedimento vem do continente, né? Vem do rio, e aí esse sedimento vai sendo depositado principalmente na cabeceira. E aí a gente já tem até vários bancos e tal que estão imersos aqui na cabeceira do Gironde. E aí vamos falar um pouquinho da distribuição dos sedimentos, né? A distribuição vai depender do tipo e da quantidade de sedimento disponível, do sedimento que estiver chegando ali nesse rio, né? E aí vai depender de todos os processos hidrodinâmicos e da morfologia do fundo. E vai moldar, né, a morfologia do fundo. No geral, a gente segue aquela regrinha clássica lá que vem acompanhando a gente desde a geobásica, que é aquela questão do sedimento mais grosso deposita primeiro, né? E o sedimento mais fino, ele fica em suspensão mais tempo, então ele vai ser depositado mais a jusante, né? Então, o sedimento mais fino está mais perto da jusante e o sedimento mais grosso está mais perto. O mais grosso está na jusante, o mais fino está montante, né? Então, aqui a gente vem... Não, a gente não vou mostrar... Vou mostrar o exemplo da Lagoa dos Patos lá na frente, na última aula, acho. Então, tem essa gradação, né? Mas também é bom lembrar que os sedimentos... A distribuição dos sedimentos varia muito também com o grau de energia de cada ambiente. Nas regiões mais rasas e mais expostas, né? É o mesmo conceito lá das lagoas costeiras. Nas regiões mais rasas, mais expostas, a gente vai ter uma ressuspensão dos finos e vai ter um acúmulo de sedimentos um pouquinho mais grossos. E esses sedimentos finos eles vão tender a se depositar nos fundos dos canais mais profundos e nas regiões mais abrigadas. Vocês vão ver isso quando eu mostrar o exemplo da Lagoa dos Patos, tá? E aí os processos sedimentares que acontecem dentro de um estuário, né? Então, existem 4 processos que acontecem. A gente tem erosão dos sedimentos do leito pela hidrodinâmica, o transporte, a deposição e a consolidação. Tá? Então, aqui a gente tem esse diagrama aqui, que ele relaciona a velocidade média do fluxo ao diâmetro do grão. Aqui em cima está a classificação, argila, silt, areia e cascalho, tá? Aqui é a velocidade do fluxo. E aqui dentro a gente tem, percebam que a gente tem erosão, transporte e deposição. A gente tem regiões que identificam esses processos, né? E aí a gente tem aqui, olha só, que nessas velocidades mais altas aqui, onde está essa região branca, a gente tem o limite aqui, a linha que limita as velocidades necessárias para
erodir, né, tirar do fundo, colocar para começar o transporte dos todos os tipos de sedimento. O interessante é que, assim, a gente esperaria que o quê? Sedimentos menores precisam de menos velocidade para ser erodidos, né? Sedimentos maiores precisam de mais velocidade para ser erodida. Aqui, da areia para o cascalho, isso acontece. Mas a gente tem aqui, ó, uma necessidade grande de velocidade para os sedimentos muito finos, principalmente silt e argila. Por que isso? Porque silt e argila, eles são considerados coesivos. E além do simples peso do sedimento, do tamanho do sedimento, existe uma força que esse fluxo vai ter que vencer para erodir, para tirar esse sedimento do fundo, que são as forças coesivas, que é a força de coesão entre as partículas. Tá? Então, por isso que a gente precisa de uma velocidade maior para erodir silt e argila, porque as partículas estão grudadinhas umas nas outras, coladas por forças, cargas mesmo positivas e negativas, por diferença de carga, e também por coesão de muco de animais também, da biota. Então, elas têm essa velocidade crítica para erodir, é mais alta também nos sedimentos finos, no que a gente chama de lama. Tá? E aí aqui a gente tem a região para transporte, ó. Aí sim, para transportar, a gente tem, para transportar argila, a gente, desde de velocidades grandes até velocidades muito pequenininhas, estão transportando argila. Qualquer brisinha transporta argila, né? E aí a gente tem aqui, ó, a linha, que aí sim segue o nosso raciocínio lógico. Uma vez que esse sedimento está em suspensão, é só a questão ali da velocidade de decantação, que é diretamente relacionada ao tamanho, né, da partícula, que vai dizer ali o crítico, ó, tipo, daqui, se a velocidade, a relação entre velocidade e o tamanho do sedimento cair toda essa área amarela aqui, a gente tem o transporte. Se a velocidade cai aqui, a gente cai aqui na área azul, aí a gente já tem a deposição. Certo? Então, ó, sedimento muito fino, pequenas velocidades ainda estão transportando, aí a gente vai aumentando o tamanho do sedimento, aí velocidades muito pequenas o sedimento já vai sendo depositado, né? E aí sedimentos muito grossos, ó, a gente tem até em velocidades bem grandes, esse sedimento já é depositado. Precisa de muita velocidade para manter esse sedimento em transporte. Tá? Então, essa relação aí, velocidade do fluxo, tamanho do sedimento, para qual processo que ele vai estar sofrendo, erosão, transporte ou deposição. Lembrando aqui da anomalia dos sedimentos coesivos, né, da lama, por conta das forças de coesão. E aí, ó, vamos falando dos sedimentos coesivos. O que a gente chama de sedimentos coesivos são principalmente silt e argila, tá? Eles têm uma carga negativa e aí eles se atraem, existe uma atração superficial e de carga mesmo, elétrica, e aí as partículas elas ficam unidas. Essa coesão acaba sendo reforçada por coesão orgânica, né, ou muco, ou peletização mesmo, biogênica, né, quando os organismos eles acabam comendo o sedimento e aí fazem um cocôzinho já peletizado, criam pellets de sedimento. E aí esse sedimento ele é muito mais resistente à erosão do que só a questão do peso imerso, né, que eu falei dos sedimentos coesivos. O transporte de sedimentos, ele pode ser por transporte de fundo, vocês lembram, isso aí lá de sedimentologia e de processos de ambientes sedimentares, né? Que é o bed load, que vai ser o sedimento mais grosso que vai ser transportado, né? Que é um movimento intermitente, que é aquele movimento que o sedimento ele vai sendo arrastado ali junto do fundo, né? Algumas colisões, um grão bate no outro, vai empurrando, eles vão rolando junto do fundo, e é uma taxa de movimentação que é muito mais lenta do que o fluxo médio na coluna d'água, né? E a gente tem também o transporte em suspensão, que aí sim são as partículas que estão totalmente em suspensão dentro do fluxo, que não estão tocando o fundo, então elas vão ser transportadas na velocidade do fluxo, né? E aí, normalmente, essa é a forma dominante em estuários, porque a gente
Normalmente, nos estuários, os sedimentos mais grossos, eles já ficarão depositados mais perto da cabeceira. Então, o que chega ali nos estuários, normalmente é sedimento fino. Silt, argila, areia fina, areia muito fina. E esse sedimento tende a ser transportado em suspensão. Tá? Isso sempre a gente está falando normalmente, mas como a gente está falando de natureza, nada é quadrado, né? Nada é certo exatamente sempre. Nunca vai ter areia em suspensão, areia média em suspensão. Não, pode ter, dependendo do fluxo do rio. Aí, o transporte em suspensão, ele pode acontecer por advecção, que é aquele que o espalhamento, a concentração de sedimentos em suspensão não muda, né? Um movimento na horizontal, a gente tem uma corrente com a concentração de sedimentos e o sedimento está sendo transportado junto com essa corrente, tá? Sem mudar o espalhamento, sem mudar a distribuição do sedimento ali naquela corrente, naquele corpo d'água. E aí existe o transporte difusivo. Os sedimentos eles vão de regiões de maior concentração de sedimento para uma de menor concentração, né? Normalmente as ondas e marés é que estão mais relacionadas ao transporte difusivo e o fluxo do rio mesmo, a descarga, que são mais associados ao transporte por advecção, né? Como é que são as condições para a deposição do sedimento, né? O assentamento das partículas ali em suspensão, ela é controlada pela concentração de sedimentos, a velocidade de sedimentação e a velocidade do fluido, né? O atrito do fluido. Se, por exemplo, a gente estiver falando de um momento que não tem corrente, ou seja, por exemplo, tá, mas quando que não vai ter corrente? A gente tem uma maré relativamente importante ali na estofa, aquele momento em que a maré para de encher e se prepara para começar a vazar. Tem ali um delay, meia hora, uma hora, às vezes, é o período de estofa. Nesse momento, em algumas regiões do estuário, não vai ter corrente nenhuma, a corrente vai estar parada. E aí, a taxa de deposição vai ser simplesmente o produto da concentração em suspensão e da velocidade de deposição, tá? Que é aqui, ó. A gente tem a velocidade de deposição, WS, que está diretamente relacionada ao tamanho do grão, e a concentração do sedimento em suspensão. E aí a gente tem a taxa de deposição no período de estofa, que é o mais simples, né? Então, aqui, olha só, a gente tem... Se a velocidade do fluxo também diminui, aí concorrente, né? Se a velocidade concorrente para um sedimento ser depositado, a gente tem que cair nessa região aqui do diagrama de Rustrom, que é quando a gente tem essa relação entre tamanho do grão e velocidades baixas, sem energia o suficiente, ou seja, a velocidade de decantação não é uma relação direta, igual, assim, direta, linear, mas a velocidade de decantação, a velocidade do fluxo não tem que ser menor do que a velocidade de decantação. Tá? E aí a velocidade de decantação ganha do movimento horizontal e o movimento na vertical ganha do movimento horizontal e aquele grão ele é depositado. Né? Então a gente tem que estar nesse limiar aqui do azul, a gente tem que ter correntes fracas para aquele tamanho de grão para ser depositado. Sem corrente, a gente deposita qualquer tamanho de grão. Tá? A quantidade é que vai depender da velocidade de decantação. Tá. E aí a consolidação, né? A gente já falou de erosão, transporte, agora a deposição e agora a consolidação. Com a deposição, o sedimento ele vai se acumulando lá no fundo, né? O material enterrado, ele vai se consolidando ou vai se acomodando, a água ali que tinha no meio das partículas vai saindo e esse sedimento vai se consolidando. Existe aqui um esqueminha de 4 fases temporais entre deposição e consolidação. Vou mostrar para vocês. É um esquema meio antigo, mas tá valendo ainda. Tá? Então, olha só, o processo teórico de sedimentação e consolidação, tá? Então, na primeira hora, entre o minuto zero e a primeira hora de deposição, tá? O que acontece? Existe uma floculação rápida, tá? E a deposição de flocos
de alta concentração, tá? E uma camada mais embaixo aqui do que a gente chama de lama fluida, que tem uma concentração maior ainda, tá? Então, o que vai acontecendo? Esses sedimentos que são sedimentos coesivos, que por algum motivo ou a dinâmica ficou baixa o suficiente que eles começaram a decantar, começaram a parar. A gente está falando, por exemplo, então de estofa. E aí, esses sedimentos começam a formar flocos, porque eles têm, as forças de coesão são grandes, então eles se juntam, e aí eles vão ficando um pouquinho mais pesados, vai aumentando a velocidade de decantação e eles vão se depositando. E aí, normalmente, a gente tem na parte superior uma concentração que é relativamente alta de sedimentos, né, de 2 a 10 gramas por litro, mas essa concentração vai ficando cada vez mais alta nas partes inferiores ali do depósito, até mais que 10 gramas por litro, que é o que a gente já chama de lama fluida. Tá? Essa é a primeira hora que acontece, vai formando essa lama fluida ali embaixo. Aí, de 1 a 10 horas, o que acontece? Esses flocos, o peso do sedimento de cima vai colapsando esses flocos e o sedimento vai se acomodando um pouco mais e um pouco da água que estava ali entre os grãos vai saindo e a densidade desse negócio vai aumentando. Ele já vai deixando de ser lama fluida para ser simplesmente lama, né? Aí, entre 10 e 800 horas, que seria 21 dias, a água intersticial começa a sair, se formam alguns canais de drenagem e essa água vai saindo e esse sedimento vai ficando cada vez mais compacto, cada vez mais denso, cada vez menos água. Né? E a partir de 33 dias que esse sedimento está depositado, essa consolidação ela vai continuando, né? O peso do sedimento que vai sendo depositado por cima vai forçando a água a sair também. E aí o que vai acontecendo vai aumentando a densidade e a resistência desse depósito sedimentar ao longo do tempo e ao longo que isso vai sendo enterrado também, né? Porque o peso do sedimento em cima faz bastante diferença. Então a gente tem formação de uma água com altíssimas concentrações de sedimento, lama fluida e depois lama que vai ficando cada vez mais, vai tendo cada vez uma densidade e uma resistência maior. Certo? Agora, se tiver corrente, o que acontece? Não vai ter tempo para consolidar esse sedimento, né? Então, a gente pode ter acúmulo de camadas de suspensões bastante densas, que é o que a gente chama de lama fluida, até muitos metros. Só que não vai ter um ambiente propício para ter bedding down e compactação e tudo mais, porque vai ter uma mistura, vai ter sempre água meio que se misturando nesse processo. E aí, nas regiões mais profundas, onde a dinâmica for um pouco menor, nas regiões mais protegidas, a gente vai ter a formação da lama fluida, mas se tiver alguma correntezinha, já os processos de compactação não conseguem acontecer. Então, a gente pode ter formação de vários metros de lama fluida. Certo? Então, vamos ficar por aqui, essa primeira parte, para não ficar muito longa a aula. A gente continua no próximo vídeo. Qualquer dúvida, não hesitem em colocar lá no fórum. Fiquem bem e até a próxima.